Opa! Tudo bem? Me veio um sentimento aqui, que é o canal Fabrício Brito, 180 graus. Meu nome é Fabrício, eu sou Fabrício. Aqui não tem edição, não tem, como é que chama? Não tem aqueles videozinhos antes, por enquanto, não sei fazer essas coisas, né? Uma hora eu posso vir fazer, posso desenvolver isso aí e os vídeos ficarem esteticamente melhores, tá? Mas o meu foco aqui é a palavra de Deus. Quem já acompanha o canal sabe, é um canal pequeno, mas humilde, mas feito de coração, tá bom? Eu não sou pastor, tá? Não sou rabi, não sou nada. Eu sou apenas um homem, um irmão em Cristo, que eu falo a palavra de Deus, tá bom? E me veio agora um tema bastante um pouco polêmico, porém necessário. Inclusive, testemunho meu aqui mesmo, pessoal, tá? Isso chegou uma época da minha vida a quase me enlouquecer. Enlouquecer, assim, a ponto... Porque sabe quando você tem seus valores e tudo e você vê que outras pessoas têm outros valores e pessoas próximas e que esses valores, um valor bate com o outro ali, sabe? E entra em conflito com o outro. Entendeu? Mas isso é outra história, tá? Bom, vamos aqui falar de política na igreja. Eu falei que era polêmico. O que a Bíblia diz sobre isso? Bom, vamos ver, né? A relação entre política e a igreja sempre foi, né, gerar debates. Eu estudei história durante muito tempo na faculdade e observei historicamente, assim, principalmente nos idos da Idade Média, sempre o centro administrativo político do ao lado ali tinha uma igreja que na época era considerada a igreja católica, né? E sempre havia ali uma parceria. Mas a questão é, a igreja realmente deve sim entrar em assuntos políticos? A política realmente deve entrar dentro da igreja, né? Alguns defendem que a igreja tem esse papel ativo, né, na política, enquanto os outros acreditam que ela deve se manter neutra. Mas eu fico pensando, o que a Bíblia fala sobre isso? Devemos falar de política na igreja? Como devemos nos posicionar enquanto cristãos? Bom, nesse estudo eu busquei analisar o que a palavra de Deus diz sobre a política, a relação de nós crentes, né, cristãos, com o governo e se a igreja deve ou não se envolver diretamente. Então vamos lá, né? Primeira coisa, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ela ensina em Romanos 13, 1, 2, que a autoridade governamental, boa ou má, ela é instituída por Deus e devemos respeitá-la. Está lá assim, Romanos 13, 1, 2, na versão King James. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Portanto, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordenação de Deus. E aqueles que fazem isso trarão juízo sobre si mesmos. O que o apóstolo Paulo ensina aqui a carta aos Romanos? Ele ensina que o governo ele tem um propósito dentro da ordem de Deus.
mesmo que existam governantes ruins, maus, a instituição do governo como um todo é parte de um plano divino para manter a ordem, tá, na sociedade. Eu, Fabrício, o que eu acredito? Eu acredito que o Brasil, muitas vezes aqui, o país que eu moro, o Brasil, ele não se desenvolveu, mesmo com todo o potencial, ele não se desenvolveu mais por conta, eu acredito nisso, da idolatria. Aqui é muita idolatria. É um país de idólatras. Então, a idolatria vai contra Deus. Então, eu acredito que há governos maus, ruins, como uma forma de... Eu acredito. Como uma forma de correção, de punição. Porque a primeira coisa que a gente procura quando a gente tem apuros é nosso Pai, no caso Deus. Mas voltando aqui ao estudo, né? Em 1 Pedro 2, 13 e 14, segundo a versão da King James aqui, está assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, como enviados por eles para punir os malfeitores e honrar os que praticam o bem. Pedro aqui ele reforça Paulo, né, na questão da obediência às autoridades, que é uma forma de dar um testemunho cristão, desde que isso não signifique desobedecer a Deus. Que o único momento que um cristão deve se levantar contra o governo é quando esse governo ataca a instituição, Deus. Se atacar Deus, aí sim. Se atacar a Bíblia, se atacar a palavra, aí sim nós devemos nos levantar. De resto, nós devemos sujeitar a autoridade, porque a autoridade provém de Deus, boa ou má. Muitas vezes Deus permite uma autoridade ruim para nos punir, ou para punir a maioria que por algum pecado, seja ele idolatria, por exemplo, né? Como eu falei, o Brasil é um país muito idólatra, então isso para mim é o que está pegando, é o que está fazendo esse país. Sempre quando começa a melhorar, ele vai volta. Agora eu vou falar um pouco sobre Jesus e a política. Primeiro que Jesus não veio para ser líder político, mas ele veio para vir como um salvador do mundo. Não como super-homem não, gente. É salvador de uma forma espiritual, tá? Ele se recusou a ser envolvido em disputas políticas e deixou claro que seu reino não era desse mundo. O reino de Deus não é nesse mundo. Em João 18,36, está lá na Bíblia King James, respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus ele não apoiou em nenhuma facção política de sua época. Ele não focou na transformação. Eu lá ia falar errado aqui, ó. Ele focou na transformação do coração. Por que eu sempre falo coração apontando a cabeça? Mudança da mente das pessoas ali, da época. Mas não da mudança de governos terrenos. Ele não veio para fazer uma revolução como os judeus esperavam. Uma revolução de uma forma de guerra, né, a fio da espada. Ele veio para mudar a mente, para que as pessoas passassem a entender que quem governa é Deus, e toda autoridade, boa ou má, provém de Deus. Aí você fala: nossa, Fabrício, quer dizer então que o Nero, que queimou praticamente Roma inteira, Deus permitiu? Sim. Então o Hitler, que fez o nazismo, Deus permitiu? Sim.
Ah, então Mussolini, sim. Ah, então Stalin, sim. Então o governo militar no Brasil em 64, sim. Bom ou mal? Toda autoridade provém de Deus. Também tivemos governos bons no mundo. Winston Churchill, Margaret Thatcher. Aqui no Brasil, que pode-se dizer de um pouco melhor assim, pelo menos na minha geração, Itamar Franco, que não é lembrado, Fernando Henrique Cardoso, que não é lembrado. Por que eu falei nomes aqui? Porque todos esses líderes políticos, bons ou ruins, eles chegaram ao poder porque Deus assim permitiu. Então, voltando lá aqui, Jesus ele não veio para ser líder político, né? Porque o reino dele não era desse mundo, né? Ele não se apoiou nem vamos dizer assim, esquerda, direita, centro, nada disso. Ele veio para mudar a forma das pessoas pensarem. Ele veio para que as pessoas fossem salvas para o reino de Deus. Então, para isso, precisavam com que elas mudassem a mentalidade delas. Mateus 22, 17 e 21 está escrito o seguinte: Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito pagar tributo a César ou não? Aí Jesus, percebendo a malícia deles, respondeu: olha, quem acha que Jesus era um bobão, né? Quem acha que Jesus é bobão? Olha como é que ele respondeu assim: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Ele xingou, chamou os caras de hipócritas. Trouxeram-lhe um denário e ele lhe perguntou: de quem é a imagem a esta inscrição? Responderam-lhe: de César. Lembrando que César era um cargo, não um nome, tá? De César, ou seja, César é o governo. Então eu lhes disse: dai, pois, a César o que há de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus ele não entrou em discussão política, ele simplesmente falou: governo, você tem que pagar impostos, você tem que obedecer, você tem que respeitar, ele é autoridade. Deus, você tem que orar, jejuar, ler a Bíblia, buscar ele. Ele é autoridade também, espiritual. Ele mostrou que há uma distinção entre os assuntos de governo e assuntos espirituais. Isso que Jesus fez, lindo demais, perfeito. Aí você pode pensar: poxa, mas e aí, qual que é o papel da igreja? A igreja ela não deve ser um partido político. Ela tem um papel social muito importante. A Bíblia ensina que os cristãos, nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. Está lá em Mateus 5, 13 e 14, versão King James, que é a que eu mais gosto. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, né? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O que ele quer dizer com isso?
que a igreja ela deve influenciar a sociedade para o lado do bem. Mas isso não significa se transformar em um movimento político. A maior missão da igreja, a nossa missão como cristãos, é pregar o evangelho, pregar as boas novas, a palavra de Deus. E não transformar o púlpito num partido político de A ou B. Porque isso aí é fogo estranho. Isso aí é pecado. Provérbios 31, 8, 9. Revista King James, Bíblia, né? Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos os que são desamparados. Ou seja, defenda aquela pessoa que não tem condição de se defender, né? Abre a tua boca e julga retamente. Julga retamente. O cristão não deve julgar? Deve, pode julgar, mas ele deve julgar retamente, justamente, com justiça. Faz justiça ao pobre e ao necessitado. Ou seja, como cristãos, nós devemos defender a justiça dos direitos dos necessitados, mas sempre de maneira bíblica, sem transformar o púlpito lá em palanque político. Padre em igreja católica falando de política, pastor em igreja cristã evangélica falando de política. Aí você pode pensar, poxa, mas então não pode falar de política na igreja? Bom, a Bíblia não proíbe falar de política. Ela coloca princípios. Princípios. A igreja deve priorizar sempre o evangelho, tá? Em 2 Timóteo 4:2, da King James, está escrito assim: prega a palavra, a Bíblia, prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, com toda paciência e ensino. O foco da igreja é a pregação da palavra, não é pregação da política, pregação da palavra. Por que disso? Para evitar divisões, um dos motivos. Em 1 Coríntios 1:10, da versão aqui em King James, está escrito: irmãos, rogo-vos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros, para que não haja divisão entre vós. Rogo-vos, ele não está pedindo, ele está rogando, pedindo duas vezes. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros, para que não haja divisão entre vós. Discussões políticas dentro da igreja gera divisão. A gente precisa ter sabedoria para lidar com esses temas. Precisa ter calma, cautela, experiência, saber falar. Ah, Fabrício, então pera um pouco. Então o cristão não deve se envolver com política? Olha, sim. A Bíblia mostra exemplos de homens de Deus que tiveram cargos políticos. Na Bíblia mesmo. José, governador do Egito. Está lá em Gênesis 41, 39 a 41. Ele foi governador do Egito, o melhor governador que o Egito já teve. Daniel foi alto funcionário na Babilônia, está lá em Daniel 2,48. Está aqui, ó, Daniel 2,48. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos e valiosos presentes, e o designou governador de toda a província da Babilônia, assim como José também, ele foi também governador, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Daniel, ele foi governador e ele foi chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Neemias foi governador em Jerusalém, está lá em Neemias
Neemias 2:1. No mês de Nissan, marca de carro, né? No mês de Nissan, Abib, isso é, entre março e abril, o 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido? Se não estás enfermo, isso só pode ser tristeza da alma. Então, nesse momento, tive muito medo e justifiquei ao rei: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te para que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Deixa eu ver aqui, ó. Quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Transilvânia, a província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para construir vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como para levantar residência que irei ocupar, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido. O rei atendeu todos os meus pedidos. Amém. Bom, acabou que, sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhes entreguei a carta do rei. Acompanhou-me na escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Bom, aqui em Neemias, né, nos versículos que eu li, não está bem claro, mas ele foi governador do Egito. Estou tentando achar aqui, mas ele foi governador do Egito, não. Perdão, governador em Jerusalém. Perdão, governador em Jerusalém. Ó, o cristão, ele pode se envolver em política? Pode, mas ele não pode ele perder a sua identidade em Cristo. Ele não pode perder a sua identidade em Cristo, os seus valores. Amém? Qual deve ser, então, Fabrício, a nossa atitude? A igreja deve orar pelas autoridades, independente do partido político que essa autoridade pertence. Em 1 Timóteo 2:1-2, da revista King James, está assim: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e dignidade. Bom, devemos buscar a justiça, mas sem transformar a igreja em partido político. Tá, igrejas? Devemos buscar a justiça, mas sem transformar a igreja em partido político. Está lá em Miqueias 6:8, da revista da Bíblia King James, né? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, Fabrício, a igreja tem que se manter neutra?
A igreja não precisa ser neutra em relação à justiça nem à verdade, mas não deve transformar o púlpito em palco político. O foco da igreja deve ser Cristo e o Evangelho, influenciando a sociedade pelo exemplo e não pela militância política. Quando eles olharem para nós, eles têm que enxergar Cristo e não partido político A ou B. Porque o principal foco da igreja é a palavra, é o Evangelho. Não pode perder o foco. Bom, é isso aí, gente. Se você gostou do estudo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre a palavra de Deus. Deixe seu comentário abaixo se você acha que a política deve ter espaço ou não na igreja, tá? Que Deus abençoe a todos, tá? E vamos fazer uma oração aqui. Senhor, abençoe o governo, seja qual for, tá? Para que o povo não sofra. Porque quando o governo é ruim, o povo urge. O povo geme, o povo sofre. Mas quando o governo é bom, o povo vive em paz. Então, Senhor, abençoe as nossas lideranças. E abençoe quem está vendo esse vídeo e as suas famílias também. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Ó Senhor Jesus!